As notas de corretagem são a fonte de informação que você precisa valorizar mais na hora de apurar o seu imposto de renda, porque elas na verdade são a única fonte de informação possível para você poder apurar o seu imposto de renda corretamente. E nesse vídeo eu vou explicar por que você precisa cuidar muito bem das suas notas, como organizar elas, quais as informações que são importantes que estão nas notas e como usar essas informações para apurar o seu imposto de renda mensal. Vamos lá? Então, aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal para contribuir com a gente e poder te ajudar ainda mais. Então aqui tenho uma clássica nota de corretagem. Realizei aqui algumas compras de ativos na Bolsa de Valores. Com certeza, se já negociou na Bolsa, tem algumas dessas, né? As notas de corretagem, elas são disponibilizadas pela sua corretora e geralmente no formato PDF, tá? Então todas as suas operações do dia vão vir em notas de corretagem exatamente como essas. É muito importante você entender as informações da nota de corretagem e é exatamente o que a gente vai ver agora. Então, como eu falei, a nota de corretagem é a principal informação e muita gente fala, Diego, mas e os dados do SEI, né? A central do investidor ali da B3? Olha, os dados do SEI são muito legais, né? Falam ali as suas operações, os seus ativos em carteira, são úteis para você controlar seus investimentos, mas não servem para você apurar seu imposto de renda. Por quê? Porque eles não têm os seus custos operacionais. E o que são os seus custos operacionais? São despesas como corretagem, emolumentos, taxa de liquidação. Essas despesas elas devem ser consideradas e abatidas dos seus lucros. Então, se você usa os dados do SEI para pagar seu imposto de renda na bolsa, você vai pagar mais imposto do que você deveria. O extrato da corretora, ele não tem o detalhe das suas operações, né? Então, se você realizou compras no dia, vai estar ali a saída total do valor do seu extrato, mas não vai falar quais ativos você comprou, qual a quantidade, qual o preço. Tá? E os informes de rendimento, que são enviados anualmente, eles vão conter as informações de dividendos, juros sobre capital próprio, mas não vão falar quanto que você teve de resultado na negociação dos ativos, né? Na compra e na venda, se você teve lucro, se você teve prejuízo. Então, por isso que as notas de corretagem são fundamentais, porque a partir das informações delas, a gente consegue calcular os seus resultados, né? Se teve lucro, teve prejuízo e se tem imposto a recolher. Então, aonde encontrar suas notas de corretagem? Bom, no site da sua corretora. Hoje em dia, todas as corretoras já disponibilizam as suas notas online e a corretora é obrigada a disponibilizar por até 5 anos, tá? As suas notas de corretagem. Então agora estamos em 2021, se você quiser uma nota de 2018, você pode pedir para sua corretora, ela tem que te disponibilizar. E no geral é muito fácil você conseguir pegar as notas da sua corretora, toda a parte online ali, a área fechada da sua corretora, tem ali um campo para você acessar e fazer o download das suas notas de corretagem em PDF. Uma coisa importante que você tem que saber é que as notas de corretagem, elas no geral seguem um padrão, que é o padrão B3 Sinacor, né? Então, independente da corretora que você use, existe esse padrão e as corretoras, elas sempre disponibilizam as notas nesse padrão. Algumas já é prática padrão da corretora, né? Disponibilizar as notas no Sinacor. E outras não, outras têm uma nota ali customizada, mas se você pedir, você consegue no padrão Sinacor. Muda um pouco o padrão para as notas de BMF, de contrato futuro, mas também tem um padrão para esse tipo de nota. E como eu falei, a nota de corretagem contém todas as suas operações daquele dia. Então, quais são as informações importantes, né, que a nota de corretagem vai trazer para você e que você tem que considerar na hora de apurar o seu IR? Primeiro, a data do pregão, né, que obviamente foi a data que você fez aquelas operações. Isso vai definir o mês em que a operação vai ser considerada, né, para entrar no cálculo do IR. O papel, né, ou seja, o código do ativo negociado, a quantidade, o preço, se foi uma operação de compra ou de venda, os custos operacionais e o IR/IRF, tá? O imposto de renda retido na fonte. Eu vou mostrar exatamente onde está cada uma dessas informações na nota. Vem comigo. Se você quiser, pausa esse vídeo, dá um print, mas aqui já mostro exatamente para você aonde estão cada uma das informações, tá? Vamos ver mais de perto. Então, data é sempre aqui no cantinho, ó. Data do pregão, né? No caso, essa nota do exemplo é de novembro de 2020, tá? Depois, papel, sempre aqui, discriminada nessa parte, né? Geralmente, as corretoras elas não colocam o código de negociação do ativo na nota, geralmente é o nome, tá? Então isso pode confundir um pouquinho. Você, na hora que for fazer os seus controles, pode substituir pelo código correto. A quantidade, tá? Negociada em cada operação. O preço pago, se foi uma operação de compra ou venda, no caso dessa nota foi só compras, então é tudo CCC, se fosse uma venda seria V. E os custos operacionais, né, como eu estava falando, ó, taxa de liquidação, 6,23, taxa de registro no caso tá zerada, taxa de termos, opções também tá zerada, taxa ANA tá zerado, emolumentos 0,73 centavos, taxa operacional 94,50, execução tá zerado, taxa de custódia tá zerado, impostos 10,09 centavos e outros 3,68.
tá? Então pode somar todos esses números aqui e considerar isso despesas operacionais, abater isso ali do total da venda, né, ou somar no total da compra. Lembrando aqui, ó, o IRRF não é um custo operacional, tá? O imposto de renda retido na fonte você vai descontar na hora que você for pagar seu DARF, é como se fosse uma antecipação do valor de imposto de renda que você deve recolher. E aqui o valor líquido da operação também não entra como custo operacional, esse valor aqui é quanto você de fato pagou pelos ativos que você negociou. E o IRRF, né, tá aqui nessa linha. Como essa nota só teve compras, não tem IRRF, mas numa nota de vendas, ainda mais se você vender mais do que 20 mil reais no mês, você vai ver que já vai ter aqui um valor de IRRF retido. Então também é uma informação importante aqui nas notas de corretagem para você poder ter esse controle. Então, na prática, como é que você vai organizar suas notas de corretagem para poder fazer a apuração do seu IR de forma correta? Bom, vou te mostrar a técnica que eu utilizo, tá? Que é a etapa OI, organizando suas informações, a primeira etapa do método IR blindado. Bom, eu pego as minhas notas de corretagem e salvo todas elas aqui no meu Google Drive, tá? Então você pode ver que aqui tem o PDF das minhas notas de corretagem, né? Tem de corretoras diferentes, alguns PDFs desse tem várias notas de corretagem no mesmo arquivo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse link aqui e vou usar o importador de notas. O importador de notas do IR blindado é um recurso, tá? Ele é totalmente online que a gente desenvolveu para importar automaticamente todas as suas operações. Copiei aqui o endereço da pasta do meu Drive onde está salvo as minhas notas e vou clicar em importar. Então, após alguns segundos, a importação foi concluída. Vamos ver aqui os resultados. Então, como você pode ver, o importador ele já marcou aqui para mim, ó, substituiu o código com o código original do ativo, né? O código real que eu usei para fazer negociação, porque na nota vem esse nome aqui, ó, BR Malls para ONM, o importador já fez essa substituição. Outra coisa importante aqui, já identificou se foi compra e venda, identificou a data, identificou o tipo de ativo, né, algo que nem vem na nota de corretagem, e também já somou o total de custo operacional da nota. Então agora com esse total eu já consigo fazer o rateio dos custos operacionais nessa operação. E claro, se eu quiser verificar aqui aquela informação, o importador dá para mim aqui, ó, qual é o nome do arquivo e qual página ele encontrou aquela operação. Próximo passo agora, eu vou selecionar, clicar aqui no botão selecionar e copiar, e aqui na planilha de apuração do IR blindado, na aba notas, eu vou colar com Ctrl Shift V esses valores e a planilha vai fazer minha apuração mensal do meu IR, resultado de todas essas operações. Então, uma vez feitos os cálculos, você pode ver aqui a planilha, ela já identificou para cada venda que eu fiz o meu resultado, pegou aqui os custos operacionais, né, das notas. Ela fez esse rateio para mim, olha só, vou mostrar aqui para você. Se a gente pegar essa coluna aqui de rateio, no total, a gente está falando aqui de R$ 627 reais de custos operacionais, né? Que se eu pegasse os dados do SEI, eu ia pagar imposto sobre esse valor a mais, tá? Então é importantíssimo aí você descontar os custos operacionais porque faz diferença no seu bolso depois. E claro, aqui na aba carteira, ela já mostra para mim como é que tá os meus resultados, quanto eu tive de lucro total, realizado e não realizado, os ativos aqui, a concentração da minha carteira. E na aba IR mensal, ela já dá pronto para mim aqui, ó, quanto eu tenho que recolher no DARF em cada um dos meses. Então, no caso, em outubro, eu tive um lucro em day trade, tenho que pagar esse valor no DARF. Fevereiro, a mesma coisa, e junho, a mesma coisa. Você pode abrir aqui as colunas de apoio para entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, em dezembro eu tive um lucro, mas foi um lucro isento, então não tenho que pagar DARF, mas no mês de fevereiro eu vendi acima dos 20 mil, tive um lucro tributável e vou ter que pagar DARF por causa disso. Nesse outro mês aqui eu tive um prejuízo, a planilha já carregou esse prejuízo e compensou. Quando eu tive esse lucro aqui de 4.024, ela descontou o prejuízo e aplicou o IR só em cima do saldo tributável. Tá? Então ela já faz todas essas compensações de forma automática para você. E claro, considerando as informações das suas notas de corretagem, que como eu falei, é a principal fonte para você apurar o seu imposto de renda. Então, espero que a partir de agora você comece a valorizar mais as suas notas de corretagem. Termina de ver essa aula, já vai lá no site da sua corretora e baixa todas as suas notas de corretagem, salva tudo no Drive e já deixa tudo organizadinho, porque é a melhor forma de você estar com seu CPF blindado contra problemas da Receita Federal. Vou deixar o link do IR blindado aqui embaixo, se você quiser, tem uma aula lá onde eu explico melhor como funciona o método para você poder aplicar e deixar seu CPF protegido contra problemas da Receita Federal ainda hoje. A gente se vê no próximo vídeo.